nossa vivência pascal, a segunda semana, tendo celebrado a Semana Santa, proclamada a Páscoa do Senhor. Tivemos aí o grande dia da ressurreição, a oitava da Páscoa, que se estendeu até o último domingo. E agora vivenciamos a segunda semana. O tempo pascal é um tempo prolongado na liturgia, para nos ajudar a entender que a ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da nossa espiritualidade, da nossa fé. Não podemos celebrar esse acontecimento superficialmente. Para que isso não aconteça, a Igreja nos dá até cronologicamente um tempo maior, para que seja também o que nós chamamos um tempo cairótico, seja um tempo de graça, um tempo de aproveitar mais, buscar mais a graça do Cristo ressuscitado na liturgia. Por isso teremos 50 dias, vamos até Pentecostes. O Ciro Pascal vai ficar aceso aqui junto ao ambão da palavra, aqui no presbitério, próximo ao altar, durante esses 50 dias, nos anunciando a ressurreição de Jesus e nos dizendo que o ressuscitado é o crucificado. É Jesus que deu a vida por nós na cruz. O Ciro Pascal traz as marcas da paixão de Jesus, da sua crucifixão, e vem encimado com a vela acesa, anunciando a ressurreição, da morte para a vida. Deu a vida por nós na cruz e ressuscitou. Por isso o Ciro Pascal tem o cordeiro, tem os cravos, deu a vida por nós, é o cordeiro, se imolou por nós, para nos dar o perdão dos pecados, e ressuscitou, a vela acesa. Então, quando vivemos tribulações, passando dificuldade, igual a comunidade esses dias, está sofrendo, faleceu uma pessoa, começa a perguntar muito por quê, né? Por quê? Porque o curso da nossa vida terrena está sujeito a essas tribulações. Não tem nenhum lugar que diz qual a duração da nossa vida na Bíblia. A única coisa que a Bíblia nos pede é vigilância na vida espiritual. Basta isso de nossa parte, o resto. E nós também podemos cuidar bastante do como morrer, para morrermos bem. Morrermos na graça de Cristo, para que a nossa morte seja uma experiência de Páscoa. Passagem de quem está na graça de Cristo no curso da vida terrena, para quem na graça de Cristo vai para a glória do Pai. Passa deste mundo para a glória do Pai em Cristo ressuscitado. Esta é só a nossa parte. Vivendo isso, ou seja, porque amamos e gostamos, sofremos quando perdemos alguém. Mas não deve ser para nós motivo de desespero, nem de desalento. Não que a gente não tenha afeição pelos nossos. Não que a morte deles não nos faça sentir dor. Mas significa que somos chamados a superar a dor que a morte traz com a confiança da ressurreição, trazendo para dentro de nós essa luz, entendendo que aquele que partiu, partiu nesta luz. Na graça do batismo, como filho ou filha de Deus, chamado a ingressar na glória do Pai em Cristo ressuscitado. Este é o grande anúncio da nossa fé, então não percamos o foco. Então, é tempo de pesar e não tempo de lamento. E a graça de Deus, que nos ajuda a gostar da pessoa, nos ajuda também a entregá-las nas mãos de Deus quando as perdemos. Por isso o Evangelho é tão sábio, diz que quem ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa, não é digno de mim. Não é para dizer que não devamos amar as pessoas que nos são caras, que significam muito na nossa vida. Mas é para dizer que elas, por mais que elas signifiquem muito,
elas não são a razão do nosso viver. A nossa vida não pode se tornar um vazio e uma decepção na ausência delas. Devemos ter algo maior. E esse algo maior é Cristo, que está em primeiro lugar na nossa vida, dando razão ao nosso viver de cada dia. Passando a palavra, e aqui eu já estou anunciando o Evangelho de hoje, esse texto tão bonito, fala do anúncio. Entendendo que o bispo que está aqui, o sacerdote que está ali, nós os anunciadores, nós somos só instrumento. O anúncio acontece como ação divina. Quando nós achamos que o anúncio é nosso mérito, dá tudo errado. E nós entramos no chamado personalismo. Eu vou anunciar a palavra, eu tenho que aparecer. Eu tenho que transformar quem está na igreja uma plateia. Tenho que fazer rir, tenho que fazer isso. Nada. Nada. A hora que a gente vem para aqui, para esse lugar, é para a gente usar aquela expressão de João Batista. É preciso que ele cresça e eu desapareça. Toda vez que quem está nos bancos da igreja dá mais importância a um personalismo de quem anuncia do que ao conteúdo do anúncio, que é a palavra de Deus, independente de quem a proclama, está errado. Quem toma a Bíblia na mão, quem preside, quem profere uma homilia, deve fazer com todo zelo, com muita espiritualidade, com muita autenticidade na palavra, mas com a certeza de que é preciso que ele cresça e eu desapareça, como João Batista. Não fez adeptos para si, mas fez discípulos de Cristo. Ide com ele. Nós somos instrumentos do anúncio. E a primeira leitura está dizendo justamente isto. Assim como o ressuscitado entrou por portas fechadas e os discípulos não. É para dizer que é uma ação divina. A ressurreição de Cristo é uma ação divina, o ressuscitado. Agora é quando a aparência humana de Jesus, agora o corpo glorioso de Jesus prevalece no ressuscitado. Por isso ele passou por portas fechadas, é uma ação divina. É Jesus no corpo glorioso. Leva as marcas da paixão. Mas já é o ressuscitado presente. Hoje, de maneira inesperada, tudo está fechado na prisão. Ninguém abriu grade, porta nenhuma, por mais que tivesse portas e grades segurando os apóstolos lá no fundo da prisão. Misteriosamente, através do anjo, que é uma ação de Deus, é uma ação divina, são chamados para fora. Sem que as grades possam se abrir, ou seja, podem perseguir os anunciadores e até matá-los, mas o anúncio é maior. O anúncio hoje serve deste instrumento aqui, que é o bispo agora proferindo esse anúncio. Amanhã poderá estar outro aqui, o anúncio é maior do que quem o anuncia. Quantos morreram e morrem no curso da vida e missão da igreja como anunciadores? O anúncio para. Porque o anúncio é divino. Nós somos instrumento para ele acontecer. E o que temos que fazer? O que disseram, o que o anjo disse? Esse anjo que abriu as portas da prisão disse aos apóstolos que ali estavam. Os fez sair dizendo: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. O que é a vida cristã? A vida cristã é um modo de viver. E de dizer, é ide, está vendo? É o mesmo. Quando Jesus é citado, dá o Espírito Santo aos apóstolos, diz, ide, anunciar a todos os povos e batizar.
batizar e anunciar. Ide. O que está aqui de novo? Ide. Ensinar o Evangelho. O que é o anúncio? É ensinar o Evangelho às pessoas. É ensinar a palavra de Deus às pessoas. Um modo de viver. Este modo de viver, de quem acolhe a palavra de Deus que é anunciada, acolhe um modo de viver. Viver segundo a palavra de Deus. Vou introduzir também na nossa reflexão, está acontecendo essa semana a 58ª Assembleia Geral da CNBB. Nós, bispos, estamos participando semana inteira. Começou segunda de manhã e vai até sexta à tarde, 2 períodos por dia, de 8 da manhã até meio-dia e de 2 até às 5, sentado ali, só que é no formato virtual. Então estamos lá mais de 350 participantes através da internet. A Assembleia não pôde acontecer o ano passado, não teve nem como organizá-la virtualmente, que ainda não tinha as ferramentas, não tinha preparo. Esse ano já temos preparo, a Assembleia está acontecendo. Os bispos estão agora, as comunidades, as paróquias estão acompanhando menos, que antes era em Aparecida, a TV Aparecida espalhava no Brasil inteiro. Todos os dias os bispos participavam da missa no Santuário Nacional. Hoje, às vezes, tem gente que nem está tendo conhecimento que a Assembleia está acontecendo. Está acontecendo ricamente. Sobretudo para mim, que sou um bispo novo, é um grande aprendizado essa Assembleia. Que é um lugar de muita partilha, de muita comunhão, de muita orientação. Muitas realidades da igreja no Brasil são apresentadas de várias formas. Em forma de partilha pelos bispos que estão aí nas dioceses do Brasil inteiro, levando ali as coisas bonitas que tem na sua diocese, levando também as dificuldades, sempre tratando os elementos principais da vida da igreja, a doutrina, a palavra, a liturgia. A igreja lida com essas realidades, o social. Então sempre a gente está, um tema desse está sendo referência nas discussões da palavra, a doutrina, a liturgia, o social. São vieses da vida e missão da igreja. Depois toda a composição belíssima da CNBB. CNBB Nacional, o colegiado dos bispos, a sinodalidade, que é a partilha, a decisão de como seguir, definir as prioridades de forma conjunta entre os bispos, sinodalidade, unidade e comunhão, os bispos todos juntos ali decidindo, podendo votar as prioridades. Por que daqui dei essa abertura para falar da Assembleia? Porque eu estou falando da palavra, que é a missão do anúncio. O tema principal da Assembleia desse ano é a palavra de Deus, é um dos pilares colocados nas diretrizes. Vai sair um texto na forma de estudo da CNBB, para depois ser trabalhado mais um pouco e virar mais um documento sobre a palavra de Deus, a animação da vida da igreja na palavra de Deus. Colocar a palavra, como essa fonte necessária na missão da igreja, que fundamenta sua vida e missão. Então está sendo, o documento vai sendo elaborado, preparado, os bispos vão dando sugestão no texto para melhorar o texto, e esse documento vai sendo construído com a colaboração de muitos. É a riqueza da CNBB que muita gente não conhece. E às vezes fica escutando quem não tem espírito de igreja falar aí, e achando que o que essas pessoas falam tem algum fundamento. Nós que temos espírito de igreja devemos dar ouvido a quem tem espírito de igreja, ter discernimento. E todas essas questões são tratadas pelos bispos, Quem estando fora da comunhão da igreja começa a influenciar pessoas. Temos muitos assim hoje, que não entram na comunhão da igreja e vivem aí dizendo que são anunciador. Anunciador de quê? De briga, de ódio, de divisão, de quê? Anuncia o quê?
a si mesmos, os seus personalismos, as suas visões particulares, eu não sei o quê. Quando se deixa perde a base da palavra de Deus, da doutrina e da comunhão. Então a palavra, e de anunciar este modo de viver. É esta a missão da igreja. E quando nós chegamos ao texto do Evangelho, está o modo de viver. Jesus veio trazer a salvação ao mundo e não condenar, isso é sinal do amor de Deus por nós, é o anúncio desse Evangelho. Capítulo 3 do Evangelho de São João, porque Deus ama o mundo, nos deu o Filho veio até nós, porque o amor do Pai assim o quisera, e Cristo veio desse mesmo amor do Pai, para nos trazer a salvação, não para condenar o mundo. A igreja leva esse anúncio ao coração das pessoas, não tirando a liberdade da pessoa de crer ou não crer. Se ela decide crer que Jesus é o Filho de Deus e trouxe a salvação, ela vai ser salva. Se ela recusa a crer que Jesus é o Filho de Deus e trouxe a salvação, Jesus não veio condená-la, é ela que se condena, recusa a salvação que Cristo nos trouxe. Então não é missão de Jesus nem da igreja condenar as pessoas. É missão anunciar a salvação em Cristo, e a pessoa é livre para acolher ou não. Tem gente que acha que a gente tem que forçar o outro a crer. Não, nós não forçamos ninguém a crer, nós anunciamos para que ela possa crer. Sinta-se interiormente chamada a crer. Mas crer não é uma camisa de força, não é uma coisa obrigatória que eu ponho na vida do outro, é um chamamento. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem faz opção pelas trevas e não pela luz se condenou. Não quis crer em Jesus, que é a luz do mundo, que veio nos colocar nesse caminho da salvação, desse modo de viver. E o texto então termina dizendo qual é o nosso modo de viver como cristãos. Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Este é o modo, e de anunciar esse modo de viver. Qual é o modo de viver então? É viver conforme a verdade, aproximando sempre mais de Cristo ressuscitado, que é a luz, e o Evangelho que Ele nos deu é a luz, é a verdade. Então, acolher esse Evangelho na nossa vida, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Quem age conforme o Evangelho ensina, está agindo conforme Jesus agiu, e age, suas ações são realizadas em Deus. Em Deus. Estamos na graça dele, na graça de Cristo, fazendo a vontade de Deus, então as nossas ações são realizadas em Deus. Não só conforme o nosso interesse, realizadas em Deus. Coloquemos no altar da Eucaristia essa nossa busca de aproximar sempre mais da luz, para que assim manifeste que verdadeiramente nossas ações são realizadas em Deus.